Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Uma alegria receber você mais uma vez aqui conosco neste canal. Que Deus te abençoe. E olha, nós estamos aqui na série, que daqui a pouco vai estar numa playlist, Os Santos do mês de outubro. Então, estamos de santos muito bons, né? Já falamos de Santa Teresinha, falamos também dos Santos Anjos da Guarda. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um grande santo da igreja. Mas, antes de mais nada, em qualquer lugar deste vídeo, aqui dessa tela, tem algo lá escrito assim em vermelho: inscreva-se. Aperte lá as notificações, vai aparecer todas, aperte em todas, no sininho de todas, para que você possa receber todas as minhas publicações aqui. Você vai, claro, ser notificado que está chegando mais uma publicação de mais um livro, livro se Deus quiser, mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? Então, convido você a entrar neste mistério agora, de nós conhecermos um pouco mais sobre São Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar de um grande santo. Olha aqui, trouxeram para mim de Roma, lá de Assis, uma medalhinha, né? Essa medalhinha aqui, olha, com um pedaço da terra lá de Assis. Que bênção, né? Aqui, São Francisco de Assis. Trouxeram para mim lá de Assis. Nesses dias eu recebi aqui, que bênção, poder colocar aqui no meu sinal, aqui no meu cordãozinho, no meu sinal, para que você possa, eu possa rezar por você, pedindo a intercessão de São Francisco de Assis. Então, queridos, São Francisco de Assis é um gigante em santidade, um grande homem que teve um período de conversão e que foi um divisor de águas na sua vida, que foi uma determinação, como disse Santa Teresa, que também é outra doutora da igreja, outra santa desse mês de outubro, que a gente vai falar mais tarde, falar justamente desta realidade de São Francisco, que decidiu-se por Deus. Ele é um dos santos da igreja que foi estigmatizado, ou seja, recebeu as chagas de Cristo no seu corpo, né? As 5 chagas, a do coração, a dos pés e a das mãos, as chagas de Cristo. Ele recebeu porque tinha um desejo de se configurar a Cristo ao extremo. Vivia penitências, inclusive nós celebramos mês passado, né, dia 29, dia de São Miguel Arcanjo. Fizemos todo um caminho de 40 dias de quaresma de São Miguel, não é isso? Inclusive está na playlist aqui do meu canal, viu? A quaresma de São Miguel, para quem não fez e quer fazer. Tá lá. Então, São Francisco, ele criou, foi inspirado em fazer uma quaresma a São Miguel Arcanjo. Na verdade, ele fazia várias quaresmas durante o ano, né? Então, São Francisco era um homem muito santo. Mas antes dessa santidade toda que nós sabemos, precisamos da vida pregressa dele, né? A vida de dificuldades, problemas que ele tinha, uma vida muito irregular, de pecado, e ele era muito festeiro, né? Francisco de Assis, né? Assis é a cidade dele. Então ele era um homem muito festeiro, muito de festa, muitos amigos, e de repente aparece a guerra, ele quer aparecer. O pai dele era rico, né? Tinha dinheiro, era um dono de vendas de tecidos chiques, né? Que ele viajava para trazer esses tecidos para vender em Assis. Então ele tinha muito dinheiro, era de família rica. Porém, São Francisco não quis, no caso, ele quis aproveitar para também fazer o nome dele. De que forma? Indo para a guerra. Estava tendo uma guerra e ele quis ir para essa guerra. E aí tem um relato, né, aqui, que fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, nesse livro, que diz o seguinte, sobre essa interpretação do sonho que veio diante de Francisco. Francisco diz assim: Francisco, alguém falou para ele, né? Francisco, quem te pode fazer mais bem, o Senhor ou o servo?
Francisco compreendeu, voltou sobre os seus passos, abandonou definitivamente a alegria e companhia enquanto estava absorto em oração, porque ele foi deixando tudo para trás, todo o passado, tudo que ele vivia. E ele teve uma experiência, retornando da guerra, de beijar quem? Um leproso. E esse beijar o leproso porque ele via Cristo no leproso. O jovem não fez delongas, né? Diante do bispo de Gubbio, não, o bispo Guido, né? Ele simplesmente entregou, fez o seu despojamento. Foi num momento de grande dificuldade, porque, como diz o filme Irmão Sol, Irmã Lua, aparece uma cena muito interessante. É quando o Francisco começa a dar para os pobres tudo que tinha na casa do pai dele, porque aquilo prendia coisas terrenas que não levava para o céu. Então ele estava assim como um louco de Deus, por Deus e por aquilo que Deus queria. Então foi o momento em que ele fez o despojamento diante do pai. Ele disse: eu sou seu pai. E Francisco disse: eu só tenho um pai, Pai do céu. De hoje em diante, foi tirando todas as vestes que ele tinha, né? Que ele usava, porque eram roupas caras. Se despiu diante do bispo Guido, do seu pai e da multidão que estava ali presente. Fez o despojamento. De hoje em diante, só tenho um pai, Pai do céu, Criador de todas as coisas, né? E aí, São Francisco... Naquele momento, o Dom Guido o cobriu, na imagem do filme Irmão Sol, Irmã Lua, é que o bispo tira a manta dele e coloca sobre Francisco. E Francisco, a partir daquele momento, sai dali e vai para uma capela, capela de São Damião, toda destruída, né? Toda destruída. E aí, naquela capela, ele veste saco. Aquele saco, sabe aquele saco de batata, aquele saco grosso, daquilo ali que era a roupa de São Francisco, daquele saco de batata. Então, ele fez a sua veste, o seu hábito, e ele disse que aquilo ali era o hábito dele, que era o sinal da cruz, a cor do hábito, né? Cor da madeira, esse marrom, como essa aqui, ó, esse tal que eu tenho no peito aqui, que eu trago, ó, é a veste de Francisco de Assis. Então, ele, se vestindo assim, foi morar nesta igreja. E aí ele teve uma experiência com Jesus. E Jesus disse: Francisco, vai, reconstrói minha igreja. E Francisco entendeu isso diante de um bizantino, de um Cristo crucificado bizantino lindo, maravilhoso. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês um bizantino. Mas é um crucifixo muito belo. E nesse crucifixo ele ouviu Jesus dizer para ele: reconstrói minha igreja, vai, reconstrói minha igreja. E ele entendeu, na sua humildade, na sua pequenez, que era para reconstruir aquela igreja onde ele estava morando, né? Aquela igreja ali, e ele começou a reconstruir. Depois, seus amigos, vendo a vida de Francisco, alguns se interessaram, se identificaram com ele e começaram a se aproximar, começaram a ajudar e ingressaram e começaram também a viver a veste e fizeram tonsuras, né, que é uma consagração. Naquela época era muito forte a consagração de vida, era fazer uma tonsura aqui das mulheres, cortavam os cabelos, né? Ainda hoje as freiras, quando vão fazer os seus votos, elas ingressam no convento e já cortam o cabelo, né? A maioria delas, pelo menos que eu saiba, não tem nenhuma que não corte, né? Até então, que eu saiba. Mas os homens faziam tonsuras aqui. Eu tenho aqui um negócio, mas não é porque caiu o cabelo mesmo, viu? Brincadeira. Mas para dizer que São Francisco, ele foi acolhendo outros que se identificavam com ele. E aí ele fez o quê? Ele terminou de construir a igreja, tinha entendido mal, que não era isso que era para construir, na verdade era construir a igreja, reconstruir a igreja universal, a igreja que Jesus havia fundado. E com a sua maneira própria de ser, Francisco necessitou ir buscar o Papa para confirmar a sua ordem que estava sendo fundada naquele momento.
a maneira de ver a vida que eles estavam vivendo, a pobreza, a mendicância, né? Pedindo a Deus que concedesse a eles a graça da fidelidade, e assim foi se descobrindo. Tem muitas histórias da vida de São Francisco, eu não vou falar tudo aqui sobre ele, né? Na primavera de 1208, 11 jovens tinham se unido a ele. Escreveu a primeira regra da ordem dos frades menores, aprovada oralmente pelo Papa Inocêncio III. Depois que os 12 foram recebidos em audiência, em meio ao estupor e à indignação da cúria pública, da cúria pontifícia diante daqueles jovens descalços e mal vestidos, porque se via, era algo muito novo, né? Isso aqui me lembra muito das novas comunidades hoje na igreja, dos novos movimentos na igreja. É algo muito novo, que vai sendo realmente, a igreja vai observando, vai vendo essas coisas novas que vão aparecendo na igreja, para discernir. E Francisco não fez outra coisa a não ser ir com os outros 11 até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação da sua regra. Mas aquele pontífice contestador teve também a solene aprovação do sucessor Honório III, que em bula solete annuare de 29 de novembro de 1223 aprovou. Um ano depois, na solidão do Monte Alverne, Francisco recebeu o selo da Paixão de Cristo. Veja, em 1224, ou seja, um ano depois de ser aprovado a regra, né, primeira, escrita por São Francisco, ele recebeu os estigmas da Paixão de Cristo, com os estigmas impressos em seus membros. Depois, ao aproximar-se da irmã Morte, improvisou um cântico ao irmão Sol. É o cântico das criaturas, irmão Sol, irmã Morte. Improvisou esse cântico ao irmão Sol como hino concluído da pregação dos seus frades. Por fim, pediu para ser levado à sua porciúncula, que é onde a igreja que ele construiu, que ele achava que Cristo estava pedindo para ele reconstruir, que era a porciúncula, e depois sobre a terra nua, onde se extinguiu cantando o salmo Voce mea, na vésperas do dia 3 de outubro daquele ano, 1224. Veio falecer São Francisco de Assis, porque pensava, da terra eu vim, à terra voltarei. Então, a irmã Morte o esperava e ele se entregou inteiramente para que pudesse morrer em Cristo, voltando de onde ele veio, do chão, da terra. Por isso ele também tem um título, né? Padroeiro da ecologia. Porque São Francisco, ele amava todas as criaturas, tudo era motivo de louvor para ele, porque tudo foi feito por Deus. E o que é feito por Deus é o melhor, naquilo que nós temos de limites. Mas Deus, ele faz tudo perfeito, conforme a sua santa vontade. Quem torna imperfeito as coisas somos nós mesmos. Mas Deus criou tudo perfeito, para que todos sejam glorificados nele, unicamente nele. Gente, que alegria poder falar com você sobre São Francisco de Assis e pensar que este grande homem veio trazer para nós tanta santidade, tanto amor, tanta alegria na nossa vida. Não é isso? Então peçamos pela intercessão de São Francisco por cada um de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.